Ahora con Elcio. Elcio es de Brasil y tenemos a Orlando que nos va a ayudar con la traducción. Elcio, está... Beatriz va a ayudar, Carol. Perdón, Beatriz, perdón, recibí una información equivocada. Gracias, Beatriz nos ayudará. Elcio, para tener más o menos el tiempo, unos 3 minutos por pregunta, si es posible. Correto. Obrigado a todos e todas, obrigado, Susana. Eu vou falar em português, não consigo dominar o espanhol, mas vou contar com a ajuda de Beatriz para estar, no caso, traduzindo aí a minha fala. Com relação à primeira pergunta, qual a origem de minha cultura, né? Quando se refere à cultura afrodiaspórica brasileira, é bastante difuso. Elcio, Desculpe, Beatriz. Não, tudo bem. Bom dia a todos. Por favor, vai devagar, senão não consigo traduzir, tá bom? E a Cristina também pode me ajudar, caso qualquer coisa complementar, né? Tá bom? Muchas gracias. Fala algumas frases e aí eu traduzo para você, tá bom? Tá certo, tá certo. Vamos lá, então. Tá. Quanto à origem de minha cultura, a cultura brasileira. Quanto à sua origem, à sua cultura brasileira. Quando nos referimos à cultura afrodiaspórica brasileira, quando eles se definem a cultura afrodiaspórica brasileira. Puedes traducir en español, Susana. É bastante difuso se classificar. Okay. É muito difuso classificar. Primeiro, pela dimensão geográfica do país e suas fronteiras. Primeiro, por la dimensão geográfica del país e suas fronteiras. A enorme população de povos originários que aqui já habitavam. La enorme población de pueblos originarios que aquí ya habitaban. Quando da invasão do colonizador. Cuando vino la invasión del colonizador. Aí tivemos, além dos colonizadores portugueses, fuera de los colonizadores portugueses, tivemos episódios de disputas de outros povos europeus. Franceses, holandeses. Tuvimos episodios de disputa de otros pueblos europeos, franceses, holandeses. Nesse processo de imigração compulsória de africanos e africanas, en este proceso de inmigración obligatoria, ¿no? De africanos y africanas. De diferentes partes daquele continente. De diferentes partes de este continente. Quando aqui chegados, nós fomos distribuídos. Cuando llegamos, nosotros fuimos distribuidos. Dessa maneira, influenciando e sendo influenciado. De esta manera, influenciando y siendo influenciados. Pela cultura do nativo e dos colonizadores. Por la cultura del nativo y de los colonizadores. E também pela diversidade dos povos africanos aqui chegados. Y también por la diversidad de los pueblos africanos que aquí llegaron. Portanto, falar da origem da nossa cultura, temos que designá-la como culturas. Por lo tanto, hablar del origen de nuestra cultura, tenemos que designarla como culturas. Pois o processo de formação humana no Brasil
Pues el proceso de formación humana en Brasil foi, sim, foi diverso e ainda o é. siempre fue diverso y todavía lo es. E se considerarmos as migrações ocorridas no decorrer do processo histórico, Si consideramos las inmigraciones ocurridas en el transcurso del proceso histórico del país, individualizando o meu caso, eu sou de origem de povos africanos. individualizando mi caso, yo soy de origen de pueblos africanos. Existe uma incerteza qual o grupo étnico, Existe una incerteza de qué grupo étnico devido à ausência objetiva de dados. debido a la ausencia objetiva de información. Fomos miscigenados com povos nativos e europeus. Fuimos miscigenados con pueblos nativos y europeos, Mas com a prevalência étnica africana. pero con la prevalencia étnica de África. Por isso, né, me declaro brasileiro africano. Por eso me declaro brasilero africano. Ou afro-brasileiro. O afro-brasilero. Ou afrodescendente. O afrodescendiente. Como nasci na região sudeste do Brasil, estado de São Paulo. Como nací en la región sudeste de Brasil, en el estado de San Pablo. Temos grande influência dos povos Bantu. Tenemos grande influencia de los pueblos Bantu. Que foram os primeiros povos escravizados e trazidos ao Brasil. Que fueron los primeros pueblos esclavizados y traídos para Brasil. Destaco que, referente à influência espiritual, destaco que, referente a la influencia espiritual, classificados como religiões de matrizes africana, ou de matriz africana. Clasificada como religiones de matriz africana. E que foram divididas em 3 grupos. Y fueron divididas en 3 grupos. Brasileiras como a Umbanda. Brasileiras como la Umbanda. Afro-brasileiras como o candomblé de caboclo. Afro-brasileiras como el candomblé de caboclo. E afrodescendente, que ainda originadas no Brasil. Y afrodescendientes que originadas en Brasil. Baseiam-se em processos de organização. Reivindican los procesos de organización. Das religiões da África. De las religiones de África. Como Bantu, como Quetu, Bantu, Quetu e Jeje. E Jeje. Destaco o candomblé. Destaco el candomblé. Tradição negra africana. Tradición negra africana. De culto aos ancestrais míticos. De culto a los ancestrales míticos. Criadas ou recriadas no Brasil. Creadas o recriadas en Brasil. Pelas práticas ancestrais dos povos originários. Por esas prácticas ancestrales de los pueblos originarios. Que se conectaram com os expatriados. Que se conectaron con los expatriados. Das regiões de Angola. De las regiones de Angola. Nigéria. Nigeria. E República do Benin. E República do Benin. Dessa maneira, considera-me. Dessa maneira, considera-se. Ainda que em algumas tradições tenham sido criadas de forma única no Brasil. Desculpe. Não, tudo bem. Não tem problema. Aunque algunas tradiciones hayan sido creadas de forma única en Brasil. A religião resgata a herança cultural, religiosa, ancestral.
La religión resgata la herencia cultural, religiosa, ancestral e milenar africana, y milenar africana, que chegou ao país no período da escravidão, ou da escravização, está dizendo. que llegó al país en periodo de la esclavitud. Assim como o sincretismo, También como los sincretismos, com as práticas votivas dos colonizadores, con las prácticas votivas de los colonizadores, gerando também um catolicismo popular preto no Brasil. generando también un catolicismo popular negro en Brasil. Obrigado, Beatriz. Obrigado a Ah, todos. imagina. Obrigada a você. Muito lindo tudo Excelente. isso, né? Mas muito sintético, né? Sí. Excelente. Elcio, excelente. Muy bueno, Beatriz, Elcio, gracias. magnífica traducción y bueno, se entendía bastante, Elcio, entendíamos bastante. Gracias, gracias. Muy amable. Bueno, Podemos. por favor, Beatriz, ¿puedes cerrar el micrófono? ¿Ya concluiste, Elcio, la presentación? Buenos días. Sí. Com relação à principal contribuição da África na América, Ajá. uma das principais contribuições da África na América Con relación a la principal contribución de África a América, una de las principales contribuciones de África a América se dá nas mais diversas áreas do conhecimento humano, se da en las más diversas áreas del conocimiento humano, no desenvolvimento tecnológico, en el desarrollo tecnológico, nos conhecimentos medicinais, en los conocimientos de la medicina, nos costumes ordinários, en las costumbres cotidianas, na cultura artística, en la cultura artística, como música, dança, literatura, etc. como música, danza, literatura, etc. Considero complexo indicar a principal contribuição, Considero complejo indicar la principal contribución, mas preferindo falar nessa diversa influência preferimos hablar de esa diversa influencia na formação da América. en la formación de América. Atualmente, prefiro citar a antropóloga brasileira Lélia Gonzalez, Actualmente prefiero citar a la antropóloga brasilera Leila González para uma mais exata definição da contribuição da África na América. para una más exacta definición de la contribución de África a América. Ela se refere ao conceito de Améfrica. Ella se refiere al concepto de Améfrica. Segundo González, ela coloca, já na época escravista, ella dice, ya en la época esclavista, ela se manifestava nas revoltas, se manifestaba en las revoltas. sim, na Cris, elaboração, sim. Na elaboração de estratégias de resistência cultural. Y en la elaboración de estrategias de resistencia cultural. No desenvolvimento de formas alternativas. En el desarrollo de formas alternativas. De organização social livre. De organización social libre. Cuja expressão concreta. Cuya expresión concreta. Se encontra nos quilombos. Se encuentra en los quilombos. Cimarrones. Cumbes. Palanques. Marronagens. Marron societés. Espalhadas pelas mais diferentes paragens de todo o continente. Espalhadas, né? Extendidas pelas más diferentes lugares de todo el continente. Reconhecê-la em última instância.
reconocerla es, en última instancia, reconhecer gigantesco trabalho reconocer un gigantesco trabajo de dinâmica cultural de dinámica cultural que não nos leva para o lado do Atlântico, que no nos lleva para el lado del Atlántico, mas que nos traz de lá pero que nos trae de allá e nos transforma no que somos hoje. y nos transforma en lo que somos hoy, Amefricanos. amefricanos. Obrigado, Beatriz. Imagina, obrigada a você. Excelente, buenísimo. Excelente. Muy bueno. Gracias. A última questão, né, com relação ao principal La valor. última pregunta, ¿no? Isso. Sí, O por principal favor, valor que gracias. une a sua cultura, né? Vamos lá. Na mesma perspectiva En la misma perspectiva da resposta anterior, sim. de la respuesta anterior, Como o maior valor que une a minha cultura pongo como un mayor valor que une a mi cultura é o espírito de resistência, es el espíritu de resistencia, resiliência, resiliencia, ligação à nossa ancestralidade, la unión con nuestra ancestralidad, que nos inspira a buscar espaços de direito que nos inspira a buscar espacios de derecho e verdadeira cidadania y verdadera ciudadanía. para a formação Ciudadanía. sim. Para a formação de uma sociedade não violenta e inclusiva. Para la formación de una sociedad no violenta e inclusiva. Encerro mais uma vez, eu vou encerrar utilizando mais uma vez Voy a cerrar hablando más una vez uma reflexão conceitual con una reflexión conceptual de Lélia Gonzalez, de Lélia González, desenvolvido na década de 80, desarrollado en la década del 80, sobre a história de nossa forma de sermos e estarmos. sobre la historia de nuestra forma de ser y de estar. Trata-se de olhar novo e criativo Se trata de una mirada nueva y creativa no enfoque da formação histórico-cultural do Brasil, en el enfoque de la formación histórica cultural de Brasil, que por razões de ordem geográfica que por razones de orden geográficas e sobretudo y sobre todo da ordem inconsciente, de la orden inconsciente, não vem a ser ser o que geralmente se afirmar. no viene a ser lo que generalmente se afirma. País cujas formações do inconsciente Un país cuyas formaciones del inconsciente são exclusivamente europeias brancas. son exclusivamente europeas blancas. Ao contrário, Al contrario, ele é uma América africana, él es una América africana cuja latinidade, cuya latinidad, por inexistencia, obrigado, teve trocado o T, a letra T, pelo D. Fue cambiada la letra T pela D. Isso, para aí sim Y eso, para ahí sí, ter o seu nome assumido tener su nombre asumido com todas as letras. con todas las letras. Améfrica Ladina. Améfrica Ladina. Não é por acaso que a neurose cultural brasileira no es por acaso que la neurosis cultural brasilera tem no racismo o seu sintoma por excelência. Tiene en el racismo su síntoma por excelencia. Nesse contexto, todos os brasileiros, En este contexto, todos los brasileros, não apenas os pretos e pardos,
que No. é designado pelo IBGE? No solo los negros y pardos designados por el IBGE, que es el que hace las consultas, ¿no? Las Sim. pesquisas. Somos ladino-americanos. Somos ladino-americanos. Obrigado mais uma vez. Gracias una vez más. Graças a todos Muchas e todas. gracias a ustedes, muy Excelente amables. estuvo.